Bem, amigos, bem, irmãos, aqui vamos nós para mais um Papo Sem Rodeio. Hoje nós vamos falar de temas diversos, coisas que podem acontecer no dia a dia, dentro da caserna, na igreja, na faculdade, na escola, em todos os segmentos. Onde existem pessoas, existem as diferenças e também as opiniões. Cada cidadão, cada ser humano tem as suas opiniões pessoais e as opiniões são baseadas em subjetividade. Não é aquilo que você pensa, talvez a verdade absoluta. Você tem as suas verdades, eu tenho as minhas verdades. Eu sou o professor subtenente Acioli e vamos mais a um Papo Sem Rodeio de hoje. Não se esqueça, meus amigos, passe aqui, visite o nosso Blogspot, nossas páginas sociais, ajude a fortalecer a nossa rede compartilhando nossos vídeos. É de suma importância para que possamos manter esse elo de informação, discussão de ideias, um papo sem rodeio. A linha tênue entre o rótulo, calúnia e difamação. A riqueza do ser humano está na sua diversidade. Por isso, julgar as pessoas pelo que elas fazem ou são é um grande problema da nossa sociedade atual. A questão é que isso pode causar grandes transtornos pessoal, psicológico, social e às vezes gerar até a morte. Assassinos de reputação estão em todos os lugares, em todos os segmentos, em todos os ambientes. Portanto, esse tema hoje que nós iremos falar, ela é uma grande verdade que é recorrente no meio dos segmentos diversos. Não podemos deixar também de enfatizar que qualquer semelhança com as situações dos ambientes que você convive são meras coincidências. Ao mesmo tempo, os seres únicos, diferentes das nossas peculiaridades, a sociedade, somos todos iguais. Quanto aos nossos deveres, direitos, dignidade, ao respeito e à liberdade, as pessoas, desde que nascem, elas têm o seu temperamento pessoal. E essa diferença de pessoas é que gera essa grande comunidade, sociedade, que é o mundo em que vivemos. Emitir juízos de valores, um hábito muito comum na relação de diversos seres humanos. Isso acontece nas melhores famílias, no emprego, nas convivências diretas, nos segmentos diversos. Atribuir às pessoas um falso estereotipo, julgar a pessoa baseado no seu próprio pensamento, medir com a sua régua de conceitos, é muito perigoso. Julgar a pessoa com base na sua própria história, conforme seus próprios valores e padrões, é um grande equívoco por parte de quem os pratica. Eu vivencio essa realidade no dia a dia. Vivenciar essa realidade, não conhecer o suficiente, verdadeiramente, para que as pessoas capazes de avaliar de acordo com o seu universo pessoal. Isso se chama preconceito, a falta de respeito à dignidade da pessoa humana, dignidade alheia. Rotular as pessoas com base nas suas ideias que reforçam a sua superioridade. Rótulos nutrem uma expectativa grandiosa, contribuem para que as pessoas desenvolvam uma percepção distorcida de si mesmo, se tornando pessoas incapazes, pessoas prejudicadas. A sua autocrítica, o seu autoconhecimento torna as pessoas às vezes incapazes de refletir sobre as suas atitudes de maneira coerente e real. Esse padrão leva à insegurança e incapacidade de lidar com a frustração. O ser humano, desde a sua formação, se arrisca naquilo que ele não é tão boa, que não lhe é pertinente, que não lhe é do conhecimento. Desde criança se decidiu esforçar-se, aceitar novos desafios, para ter uma garantia, se autoafirmar perante a sociedade, pois carregam rótulos positivos que têm medo de perder a admiração conquistada. A responsabilidade do ser que vive desde pequeno, da tenra idade, com peso de não decepcionar as pessoas que se rodeiam, percebe como infalível ou perfeito. Todo ser humano, sabemos que ninguém é tão bom em tudo, em todo o tempo, naquilo que faz. As internas angústias, os sofrimentos, os problemas diários. Os elogios só terão efeitos positivos quando provindo dos esforços, da realização pessoal, trazendo a grande pressão interna que é a angústia e o sofrimento que causa isso nas pessoas, grandes desgastes, grandes sofrimentos, levando-os até a depressão. Quando uma brincadeira ofende. Por isso, exatamente que se pode fazer ou não fazer piada, isso depende do ambiente onde a gozação, a brincadeira, expor uma pessoa aos vexames, às situações vexatórias, condenado pela maioria, mas algo que faz mais leve nesse sentido, como deboche de tirar o sarro,
da desgraça alheia, daquelas pessoas que estão se dando mal, às vezes por um acidente no trabalho. Isso acontece em todos os segmentos. Nem sempre é entendido como uma ofensa quem faz, mas extremamente humilhante para quem a recebe. Nos ambientes de trabalho, dentro da caserna, na igreja, no futebol, no nosso convívio diário, diante das pessoas amadas, que gostamos, e até pessoas que amamos, a maneira carinhosa. Às vezes isso acontece de uma forma recorrente, sem a percepção da pessoa que está causando aquele transtorno. Porque nem sempre as pessoas estão no seu melhor momento. Nem sempre as pessoas estão, talvez, o espírito para aquele tipo de ato e local. Para que não possamos brincar, curtir, contar aquela piada que levam todos a sorrir de uma forma descontraída. Não é proibido fazer isso. Porém, senhores, temos um limite para tudo. Isso faz parte da disciplina consciente, do autocontrole pessoal. E tudo que fere a ética, a moral, deve sim ser algo de uma introspecção pessoal. Assim por diante, nós possamos tomar o uso do bom senso no cultivo da boa amizade, convivência, camaradagem, harmonia e no convívio com as pessoas. Isso é muito importante. Caluniar, atribuir falsamente crime, difamar, atribuir fato negativo, atribuir palavras de qualidade negativa, xingar, caluniar, dizer de forma mentirosa que alguém cometeu algo ilícito ou crime reprovável. Isso é algo que não merece, talvez, o crédito, a atenção daqueles que se dizem líderes e quem sabe até senhores do poder. Quando alguém fere você, alguém luta contra você, tentando coibir, mesmo que na sua ausência, daquele ambiente onde você vive, onde você convive com as pessoas, quando você se ausenta, você se torna um assunto de destaque. Se alguém te acusa, te ofende, seja em público, de forma particular, é muito comum você ter uma reação, dizendo vou tomar as providências cabíveis. Isso faz todo sentido, faz parte da reação. Toda ação tem sua reação. Nós nos tornamos, sim, parte que aflora, talvez, a maldade que há dentro do coração da pessoa humana. Porque ouvimos alguma vez na vida que calúnia, difamação e injúrias são crimes contra a honra. O fato é que as palavras têm poder, proferida de várias formas, ofensiva, acusatória, a mentira falada muitas vezes ela se torna um rótulo e às vezes toma até um pingo de verdade. Portanto, isso aí tem penalidades a serem aplicadas no Código Penal brasileiro. E ninguém está dentro do território nacional, ninguém está fora do alcance dessas leis vigentes. É taxativo quanto a penalidades aplicadas quem ousar diminuir alguém. Dito isso, esclarecendo neste artigo, eu quero passar para vocês algumas informações que servem para a autorreflexão de cada um e as pessoas que cometem esse tipo de erro, até crime, sem ter um conhecimento do quão grande é o estrago que você pode provocar na vida de pessoas inocentes. Portanto, tome cuidado com aquilo que você faz, com o que você fala e com o que você dissemina. Porque toda ação tem uma reação. O que são crimes contra a honra? A honra é um direito fundamental de todo cidadão, por certo é tamanha a relevância desse bem jurídico. O legislador que se preocupou em separar esse capítulo penal somente para proteger a tipificação dessas condutas assegura a sua integridade. Mas no final, o que é honra? Honra, a saber, é um conjunto de atributos morais, físicos e intelectuais que fazem parte de uma pessoa. A pessoa é merecedora de respeito para si e para a sua comunidade. O princípio de tal honra pode ser classificada na objetiva e subjetiva. Essa é a autoestima, o amor próprio, o conceito de que a pessoa tem de si mesmo. Aquilo que ela acredita sobre seus atributos, aquela é a reputação, a fama, o conceito que a sociedade tem do indivíduo. Aquilo que terceiros acreditam sobre seus atributos, assim, sendo crimes contra a honra, estão elencados no capítulo 5 do Código Penal brasileiro. Hoje eu estarei trazendo para vocês 3 partes desse artigo que estou falando, dessa resenha crítica. A calúnia, a difamação e a injúria. A calúnia, a definição e exemplos. A calúnia diz que a respeito à honra objetiva da pessoa, ou seja, aquilo que terceiros pensam a seu respeito. O crime consiste em imputar, acusar sobre alguém fato errado, fato de criminoso, que seja previsto no Código Penal. É algo que a lei esparça como um crime dos 3 crimes contra a honra. A calúnia é a mais grave. É uma vez que imputa falsamente a uma pessoa o crime que ela não cometeu, ou o ato em si. Vejamos o que diz a lei. Caluniar alguém, imputar-lhe falsamente fato definido como crime, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Sobre a questão do crime, mas sobre o fato em si.
Será que você faz no seu dia a dia é certo? Para exemplificar, suponhamos que alguém publique nas suas redes sociais a foto de fulano de tal que entrou na casa de ciclano de madrugada passado e quem sabe furtou uma bicicleta. Ou que você atribui a alguém aquilo que ela não é. No artigo 155 do Código Penal, isso aí traz sim realmente o crime de subtrair de alguém. Porém, você responderá pelo crime de calúnia. Então a falsidade da imputação, a acusação é elementar para que seja caracterizada a calúnia, bem como tal fato a ser criminoso ou não. Fica aqui, você publicar simplesmente ato que alguém cometeu, mesmo que a pessoa tenha feito isso, mesmo que a pessoa tenha cometido algo criminoso. Importa que você fique atento. Fulano de tal é ladrão, não configura calúnia, e sim injúria. Sendo assim, a calúnia se manifestar no momento que o caluniador ofende publicamente a vítima. Apenas para esse tipo de crime é 6 meses a 2 anos de detenção e multa. Então podemos concluir que a calúnia, como requisitos: a acusação de um fato criminoso, a ofensa dirigida a determinada pessoa, a falsidade na acusação. Difamação, definida em exemplos. A difamação como que a calúnia, do mesmo modo que a calúnia protege a honra objetiva da pessoa. Isto é, aquilo que terceiros pensam a seu respeito. Semelhantemente, também existe a imputação de acusação de algo de fato, mas dessas vezes não criminosos, apenas desonrosos que manchem a imagem do indivíduo perante a sociedade ou o segmento que ele pertence. Mas não incrimina perante o ordenamento jurídico. Ademais, diferentemente da calúnia, aqui não importa se é fato verdadeiro ou falso, e sim houve intenção maldosa por parte do difamador. Difamar, propagar aquilo que não lhe diz respeito, ou talvez ato que impute a pessoa. Algo como, no artigo 139, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano de multa. Visto que podemos concluir que a difamação tem como requisitos a acusação de um fato que seja desonroso e não criminoso, ofensa dirigida a determinada pessoa, deve haver a intenção de ofender e deve também haver a intenção de macular a sua reputação. A injúria definida em exemplos: injúria diferente da calúnia, da difamação, a tutela da honra subjetiva do indivíduo, o que é aquilo que a própria vítima pensa sobre si, ou seja, sobre os atributos morais, físicos, intelectuais. Esta é a primeira diferença. A segunda a saber é que a injúria não há imputação de fato algum, e sim uma característica negativa sobre alguém, que enquadra aqui, talvez, um exemplo: xingamentos, palavras negativas, insultos, coisas que afetam a autoestima da pessoa. Sendo assim, o direito penal protege o amor próprio de cada um. Ou seja, você imputar a uma pessoa o assassinato da reputação de uma forma direta. No artigo 140, injuriar alguém ofendendo a dignidade ou o decoro, pena da detenção de 1 a 6 meses ou multa. Isso é recorrente em todos os ambientes. Tome cuidado, você pode estar cometendo crime. Visto que isso é bem provável que você esteja perguntando qual a diferença entre a dignidade e o decoro. A dignidade é saber, é ofensa sobre os atributos morais de alguém. Então, chamar uma pessoa de ladrão, corrupto, mentiroso, rotular a pessoa por aquilo que ela não é, por exemplo, você comete injúria à sua autoestima. Já o decoro faz menção dos atributos físicos e intelectuais de alguém. Então, seria, por exemplo, chamar o indivíduo pelos apelidos, ou seja, baleia, loira burra, pessoa feia. Mas tem que tomar muito cuidado para não ficar com aquela questão de mimimi, porque nossos ambientes de convívio, somos brasileiros, existem muitas pessoas que têm de uma forma carinhosa e efetiva o modo e o trato com as pessoas. Não vamos radicalizar. Tudo isso que ofende pessoalmente uma vítima, um injuriador, pode ficar de 1 a 6 meses condenado à detenção. Assim podemos concluir que a injúria tem como requisito a imputação de uma característica negativa, ofensa dirigida a determinada pessoa, deve haver a intenção de ofender e também rotular as pessoas. A diferença entre calúnia e difamação: a vontade mesmo de trocar a ordem de calúnia, injúria e difamação sai bem mais fluido, mas é proposital caluniar, difamar, ficando do lado a lado, porque ambas narram um fato de maneira acusatória, atinge a honra objetiva do indivíduo, a reputação das pessoas perante a sociedade. A diferença é que enquanto a calúnia narra um crime, a difamação narra apenas um ato desonroso,
mas as duas narram por si só. Por outro lado, a injúria fica separada, pois ao contrário das demais atinge a honra subjetiva do indivíduo, a sua dignidade pessoal, não narra um fato algum. Em outras narrativas atende, por exemplo, a seguir: calúnia, acusar alguém de algo criminoso ou algo que a pessoa não fez, ferindo a sua reputação perante a sociedade ou segmento em que ela vive. Cuidado com o que você está fazendo. Isso aí pode lhe causar sérios prejuízos. Cuidado! Caluniar alguém, acusar alguém de algo criminoso, ferindo a reputação perante a sociedade. Veja, o sujeito está narrando algo, fato criminoso sobre alguém, a imputação de algo que não aconteceu. A difamação, acusar alguém de algo desonroso, não criminoso, ferindo a reputação perante a sociedade em que ela vive. A famosa fofoca. Você que gosta de dissimular fofoca, disse-me-disse, cuidado, você está cometendo crime. A difamação por si só, ela é um crime. Perceba que o sujeito que está narrando no fato em si, ele não é um criminoso, mas o fato é desonroso. Isso aí é perigoso. Injuriar alguém, ofender alguém com palavras de baixo calão, ferindo seu respeito pessoal, o famoso xingamento, também é algo muito perigoso. Repare que o sujeito dessa vez não está narrando o fato em si, apenas ofendendo a honra daquela pessoa, reproduzindo uma característica. Ou seja, como por exemplo, você é um mentiroso, você é um corrupto, você é um adúltero, você é um importunador sexual. Isso é muito perigoso. Acontece muito na política pejorativa do assassinato de reputação. Fui vítima de calúnia ou difamação, injúria. Eu posso tomar providências de acordo com a lei? A resposta para essa pergunta: não só pode, como deve. Quem se sentir caluniado, difamado, desonrado, injuriado, pode sim pedir ajuda na justiça. Ou no próprio segmento que você pertence. Na questão do militarismo, tem um código de ética das forças auxiliares e também do exército. O primeiro passo a ser dado pela vítima é dirigir-se a uma delegacia, uma corregedoria, ou quem sabe, conceitos e ética, o que acontece nas câmaras municipais, e você manifestar como você se sente. Você pedir que haja uma investigação profunda dos fatos, que prove que isso apresentado tem um pouco base para encaminhamento ou não da denúncia pelo Ministério Público ou corregedoria. Havendo a recepção dessa denúncia pela Justiça, inicia-se o trâmite processual, que é um oficial de justiça, ele notificado por outra parte, sendo aberto um procedimento judicial contra aquela pessoa que pratica tal ato. Em seguida, aí entra a figura do advogado criminalista, especialista em direito penal ou afins, que representa o réu em todo o segmento, por meio de provas, dispositivos legais e experiências, conjuntos de crime. Isso aí serve gravações, filmagens, investigações, diligências e outras coisas mais que pode dar a instrumentação do crime em si. Sempre vão existir dois lados para a mesma história. O importante é ouvir dois lados, o essencial é você conhecer dois lados da moeda, dois lados da história, sem antes você ouvir os dois lados, para que você não venha cometer o pecado, o crime. Você tem que conhecer a história antes de julgar a situação. Ouvir os dois lados antes de julgar. Se você não ouvir os dois lados, fica em silêncio. Pare de falar por aí. Pare de falar besteira. Pare de ficar dissimulando a fofoca, a contenda. Isso é feio. O que você faz é feio demais. Sempre que você não pode tomar o parecer entre os dois lados da história, fica calado. É muito importante isso aí, você manter calado. Porque antes de você saber as duas versões, se você não pode resolver a situação, mantenha seu bico calado. Para encerrar essa resenha crítica e analítica, eu conclamo a todos, meus amigos, meus irmãos, meus companheiros, pessoas do nosso convívio no dia a dia, até na política secular do cotidiano nosso, que possamos unidos em Cristo sermos luz, para que possamos juntos discutirmos propostas ao bem da humanidade. Projeto, discutir ideias, tudo no campo das ideias. Entender que mesmo diante das divergências pessoais, ideologias filosóficas ou partidárias,
A boa prática no convívio da harmonia, certo de que a grande essência da democracia é a diferença de opiniões e nas ideias. Nunca esqueçamos também a grande premissa de o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Desejo a todos, na santa paz e na graça, que Deus ilumine o pensamento de cada um. E qualquer semelhança com o cotidiano das pessoas só meras coincidências. Professor Subtenente Sacioli, humildemente, aqui diante do Papo Sem Rodeio.